Tudo ok, professor. Muito bem, então vamos lá. Boa noite a todos e a todas, né? Mais uma vez, estamos aqui para o nosso terceiro encontro da disciplina Sociologia da Educação. Gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos, falar para vocês da importância dessa participação de vocês nesses encontros, né? Que apesar de serem reduzidos, são de fundamental importância para que a compreensão acerca da ementa da disciplina ela possa ser compreendida por vocês. E assim vocês consigam, né, ter um desempenho melhor nas atividades que são propostas aí dentro da plataforma SIGA. A nossa disciplina já está, né, pela metade, a gente já teve 2 encontros anteriores, onde trabalhamos a unidade 1 e a unidade 2. Na nossa aula de hoje, nós trataremos mais precisamente das unidades 3 e daremos início aos primeiros tópicos da unidade 4, que será concluída no nosso último encontro, previsto para acontecer no dia 25 de novembro, se eu não estiver enganado. Então, aos presentes, sejam todos bem-vindos. Eu quero começar a nossa aula de hoje fazendo uma retrospectiva da aula passada, uma breve retrospectiva, onde nós estudamos sobre a concepção de cada um dos sociólogos clássicos em torno do conceito de educação. E nós vimos que a teoria marxista, ela aborda a discussão em torno da educação, enquanto uma vertente que, direto ou indiretamente, ela sofre os impactos de uma sociedade que é desigual, de uma sociedade onde a burguesia ainda controla o proletariado e, querendo ou não, a educação acaba se tornando refém desse processo de dominação, onde alguns são controlados e outros controlam. E isso acaba que repercutindo de maneira negativa dentro das atividades escolares, principalmente aquelas onde o professor ele tem uma participação ativa. O Max Weber ele já coloca-nos que a educação ela faz parte de um sistema que diferencia pessoas. A partir da concepção de Weber, a educação ela está para segregar, né? Treina-se pessoas para ocuparem determinadas funções dentro do contexto social. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que, tomando por base a principal função da educação sobre a perspectiva sociológica, Weber ele vai fazer essa crítica, né? Que a educação ela não está fazendo aquilo, né, que deveria fazer para diminuir esse índice de desigualdade que o Marx menciona anteriormente. Uma vez que iremos sempre contribuir, né, pela forma como a educação está organizada, está estruturada, iremos sempre estar contribuindo para uma educação que segrega, onde algumas pessoas são treinadas para ocuparem determinados cargos e dentro desses cargos, dentro dessas funções sociais, elas serão controladas por outros. Durkheim, por sua vez, ele traz uma perspectiva um pouco mais amena em torno dessas questões, apontando que, de fato, a educação ela possui todos esses percalços que precisam ainda ser superados. No entanto, acredita-se que é por meio da educação, é através da escola que poderemos transpor, tá, esses obstáculos e possivelmente causarmos ações de impacto, de transformação dentro do meio social que nós estamos inseridos. Então, na aula passada, a unidade 2, ela traz toda essa discussão sociológica enquanto temática principal. Na unidade 3, que é onde nós iremos discutir hoje de forma mais enfática, veremos que a discussão ela já vai fazer uma análise comparativa sobre a sociologia clássica, sempre fazendo, né, esse resgate do que mencionei aqui anteriormente, que está posto na unidade 2 da disciplina, levando-se em consideração os conceitos, né, a questão do projeto político-pedagógico de cada um desses sociólogos, dando continuidades e visando também as possíveis rupturas que isso pode causar. Além disso, dentro da unidade 3, será discutido ainda o que a sociologia tem a dizer sobre a formação do professor, inclusive já em discussões anteriores aqui debatemos sobre essas questões,
bem como as compreensões das regras do método sociológico. Em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que a discussão central da unidade 3, ela está voltada ali para as relações mantidas entre a sociologia e a sociedade. E essas relações, elas serão visadas principalmente sobre a perspectiva da escola. Que tipo de escola eu tenho hoje? Qual a função dessa escola que atualmente todos têm acesso? Coloco aqui entre aspas, porque essa seria a perspectiva de que essa educação ela deveria atender a todos. Mas apesar de nós termos essa ideia formulada, de fato, essa educação ela tem contemplado a todos? Como tem sido feita essa contemplação? Em forma de segregação, em forma de exploração, de dominação, como bem menciona Marx, ou nós temos acesso a uma educação democrática, uma educação igualitária, como deveríamos ter para alcançarmos um patamar de igualdade, de equiparidade dentro desse contexto social, educacional que nós estamos inseridos. Então, a crítica que se faz durante toda essa unidade é exatamente sobre isso. E aí, dentro desse contexto, a gente vai se basear nas teorias de Marx, nas teorias de Weber e também nas teorias de Durkheim, porque essas discussões, atualmente, elas acontecem, são nos postas de uma maneira, mas outrora, quando estas teorias foram desenvolvidas, acontecia-se também essas mesmas questões. O que se muda é que o contexto histórico era outro. Nós vamos perceber aqui que, apesar do contexto histórico ter evoluído, né, ter sido alterado, infelizmente, a gente ainda continua se deparando com uma realidade igual dentro dessa situação. Então, a gente, antes de entrar mais detalhadamente nessa discussão, é importante lembrarmos que, quando eu falo nessa relação existente entre a sociedade e a sociologia, eu preciso pensar no percurso histórico em que a educação passou, desde o período jesuítico, e na função educacional de cada uma dessas etapas históricas. Então, aqui somos convidados a pensar o conceito de educação tradicional, de escola tradicional, que foi o perfil que nós tivemos acesso durante muito tempo, onde muitos dos educadores que hoje atuam, né, frente a esse contexto educacional contemporâneo, foram educados naquela época, onde a escola ela se pautava em ideias completamente tradicionais. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, para que a gente possa compreender melhor, né, como é que se deu esse processo de mudança, eu não posso esquecer de estar fazendo sempre essa relação. Qual perfil de escola eu tinha antigamente, onde esses educadores que hoje educam foram educados? Porque vimos na unidade passada, na unidade 2, que a educação, segundo a sociologia, ele é esse processo cultural onde vai se passando de um para o outro determinados conhecimentos, sejam eles culturais, sejam eles sociais. Então, como que um professor que foi educado em um período tradicional, como que este professor ele pode hoje, frente a toda uma mudança de contexto, pode estar preparado para trabalhar, para educar para a geração globalizada? Então, na unidade 3, a gente faz exatamente essa crítica aí. Então, a gente vai perceber que houve, claro, esse processo de mudança, o conceito de educação que nós tínhamos no período jesuítico, que estava mais voltado para a questão da catequese, onde se ensinava sobre a perspectiva do treinamento, da preparação para alguma coisa, ainda está presente hoje. Se a gente for pegar a própria LDB, a gente vai perceber que em alguns incisos contempla a preparação para o exercício do trabalho. Essa preparação para o exercício do trabalho não é que esteja completamente errada, porque claro que nós precisamos estar preparados para ocupar uma posição profissional
dentro da nossa sociedade. No entanto, o que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido é que essa preparação nos leva a ser meros controlados, como o Max ele enfatiza. Tá? Então, essa preparação que nós recebemos hoje dentro da educação atual é uma educação que segrega, conforme menciona Weber, e que, querendo ou não, leva-nos a compor uma massa que é controlada pela burguesia, por quem está no controle. Então, analisando toda essa situação socialmente, vamos perceber que estamos hoje, dentro da escola, colaborando para essa construção de uma geração que será controlada e, consequentemente, contribuindo para a evolução dos quadros de desigualdade social, onde alguns, né, são explorados e outros lucram em face dessa exploração. A educação e a sociedade. Então, a gente vai perceber ainda que o Durkheim ele vai dizer que, dentro dessa questão, a escola ela tem uma função de transmitir valores. Tá? Essa transmissão de valores é o que precisa ser problematizado aqui dentro da nossa discussão de hoje. Qual a função da escola enquanto transmissora? Vocês acreditam, de fato, que a escola ela tem esse papel meramente transmissor? E como tem se dado essa transmissão? Então, enquanto vocês vão digitando aí as respostas, eu gostaria muito da participação de vocês nessa questão, porque eu sei que muitos já estão inclusos aí dentro dos ambientes escolares e vocês compreendem isso também, né, a partir da vivência de vocês. Como se tem feito essa transmissão? A transmissão que Durkheim afirma que está aí imbuída dentro da função da escola é exatamente essa transmissão onde eu deixarei de pensar no individual e passarei a pensar sobre uma vertente social. Em outras palavras, eu poderia deixar claro que o que importa de fato aqui para a sociologia é a coletividade. Porque quando eu sou educado e passo a agir socialmente dentro dessa perspectiva individual, eu vou estar também segregando. Alguns têm muitos e outros não terão nada. Então, de acordo com Durkheim, a escola ela deveria rever esse conceito de transmissão. O que se tem transmitido? Por que se tem feito essa transmissão? De fato, essa a função da escola, de acordo com a sociologia? É transmitir. Tá? O que vocês pensam sobre isso? Eu quero ouvir vocês um pouquinho. E vocês podem estar digitando aqui, tá bom? E aí, à medida que eu for fazendo a explicação, eu vou estar fazendo também a leitura das participações de vocês. Tá bom? Ainda, seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente é convidado a pensar mais profundamente sobre o discurso que a escola atual tem, né? Que é um discurso voltado para a formação de cidadãos autônomos. Tá? Além disso, a escola de hoje utiliza, enquanto discurso, a ideia de que é preciso atuar junto às mídias tecnológicas para a formação. Então, o discurso teórico, meramente teórico, que se tem hoje, é que a escola, ela, da maneira que está estruturada, ela contribui para essa formação de cidadãos. E ainda complementa que essa formação está relacionada com essa atuação social junto às mídias tecnológicas na formação. Ou seja, hoje essa tecnologia, essa formação digital, ela tem uma contribuição, tá, muito grande no processo de formação do indivíduo. Só que o que nós precisamos analisar é quais são os indivíduos, quais são as classes que estão tendo acesso de fato, tá, a esses recursos. Se a gente for fazer aqui um paralelo entre a escola pública e a escola privada, a gente vai perceber que ainda estamos longe de chegar aí a um nível de equidade. Então, como é que a escola tem essa função no discurso teórico e, enquanto prática, eu observo, né, algo completamente divergente?
E apesar de observar essa discrepância que existe aí entre a teoria e a prática, eu ainda consigo, enquanto professor, muitas vezes, me deixar engessar por um sistema. A unidade 3 ela vai fazer exatamente uma crítica a esse engessamento, né, frente ao processo de autonomia do professor. Porque o professor, acredito que vocês tenham observado dentro dessa unidade, que a ênfase, ela, a todo momento, ela vem sendo retomada, e sempre batendo nessa mesma discussão. Tá? Como que se enxerga hoje a autonomia do professor? E como o professor tem colocado em prática esse processo de autonomia? O professor leciona aquilo que acredita ser pertinente, de fato, para esse processo de formação que é pontuado aqui enquanto função da escola, ou, apesar de saber de fato qual o meu papel enquanto professor, qual a função da escola frente a esse contexto, eu acabo colocando em prática as ideias que me são impostas dentro da escola, pelos documentos oficiais, pelos parâmetros, né, que estão ali, pelo currículo que muitas vezes nós somos obrigados a seguir. E aí vocês podem dizer, professor, mas as propostas curriculares, elas não são camisas de força, elas são propostas. E aí eu convido vocês a pensarem a realidade prática desses currículos. Porque, às vezes, mesmo se tendo essa concepção de que o que importa não é a aplicação total do currículo, mas o que eu percebo da importância daquela proposta frente à realidade que eu estou inserido. Então, nós somos convidados a pensar isso. Naquele vídeo que eu postei para vocês lá na plataforma, um documentário, né, que falava sobre a relação sobre a sociedade e a sociologia, vocês puderam perceber que ele faz toda uma relação da situação educacional hoje, levando-se em consideração as concepções dos personagens que hoje compõem a escola. Então, o documentário ele é bem rico porque ele dá essa ênfase ao discurso pregado pelos alunos, a concepção dos professores que, retornando aqui à discussão anterior, foram educados dentro de uma ideia de educação tradicional e que hoje precisam ressignificar sua prática para fazer com que esta tenha sentido, né, diante do novo contexto educacional que hoje a gente precisa atuar. O vídeo aborda ainda a concepção dos pais, como os pais enxergam essa realidade de hoje, porque geralmente quando nós nos pomos a discutir a educação, seja sobre a perspectiva histórica, seja sobre esse viés sociológico ou até filosófico, a gente tende a direto ou indiretamente levar mais em consideração as concepções do professor, né, da escola em si, das pessoas que ofertam esses conhecimentos dentro da instituição. Só que pensando socialmente, a gente precisa levar em consideração também a concepção desses outros sujeitos que estão imersos aí dentro desse processo e que o nosso trabalho enquanto professor e que a função da escola só terá sentido quando esses outros sujeitos também estiverem sendo atendidos, e não é sendo atendido de qualquer forma, tá? De uma maneira que eles mostrem que o atendimento, a política pública que eles estão tendo acesso, ela de fato surte um efeito positivo na realidade em que cada um destes sujeitos vivem. Então, eu coloquei o vídeo lá na plataforma para vocês, e quem ainda não teve o tempo, né, ou até a curiosidade de acessar a plataforma e assistir, eu peço que façam isso, tá? Porque o vídeo ele traz uma discussão muito interessante para tudo isso que a unidade ela aborda. Como a família enxerga a escola de hoje? Qual a concepção desses alunos? Porque para que a gente possa ressignificar, que é exatamente a ideia que a unidade ela vai nos propor, a necessidade da ressignificação da prática docente, é preciso pensar nos sujeitos que eu atendo.
Eu achei muito interessante uma frase que, ao final, uma das professoras do documentário que é entrevistada, ela diz que, né, durante todo o documentário, a gente percebe que, apesar de mudar-se os personagens que são entrevistados, o contexto permanece o mesmo. E que contexto é esse? Da necessidade, né, da ressignificação da escola. A escola precisa alterar, mudar, caminhar junto com a evolução do tempo também, porque não faz sentido. E uma frase que eu achei muito interessante, que uma das professoras entrevistadas disse, foi quando ela disse que, para se ensinar latim a João, é preciso conhecer latim e conhecer João. É preciso conhecer o que se ensina e é preciso, principalmente, conhecer a quem se ensina e a realidade de quem é ensinado. Porque, senão, nada faz sentido. Então, hoje, para que eu possa ensinar alguma coisa dentro da escola, eu preciso ter esse pensamento crítico. Para quem que eu estou ensinando? Tá? Qual é a realidade desse aluno? Até que ponto aquilo que tem sido ensinado tem surtido efeitos positivos na realidade em que aqueles sujeitos estão inseridos? Então, achei muito válido isso. Para se ensinar latim a João, é preciso que se conheça latim, mas é mais preciso ainda que se conheça João. Outra coisa muito interessante que esta unidade ela vai nos levar a refletir sobre o conceito de ensinar e o nosso papel enquanto professor. O que é ensinar? De fato, a escola ela tem essa função de ensinante? O que é que vocês pensam sobre isso? A escola ela tem a função de ensinar alguém? O que é que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Hoje estão muito caladinhos aqui. Eu gosto muito da participação de vocês. A função da escola é, de fato, ensinar. E quando eu falo essa função, eu estou falando na função sociológica, tá? Que é o que contempla aqui a nossa disciplina. Para ajudar vocês a pensarem essas questões, eu convido vocês a assistirem um vídeo, um pequeno vídeo, isso é 2 minutinhos. É um vídeo que eu me identifico muito com o conteúdo. É um vídeo de Rubem Alves, onde ele fala sobre a escola ideal. O Rubem Alves, apesar dele ser um teórico que é bastante utilizado hoje dentro das instituições, principalmente, né, nos cursos de pedagogia, ele tem uma contribuição assim, gigantesca para todas essas outras áreas de conhecimento. E antes de eu passar o vídeo para vocês, eu quero aqui compartilhar a contribuição da Júlia, né, onde ela diz que, ainda sobre a segregação, então a realidade que estamos vivendo está cada dia mais excludente. Vejam, aqui na minha cidade, uma escola do estado, né, do ensino médio, retornou com aulas presenciais, mas para os alunos da zona rural não havia a possibilidade de retorno, porque o transporte escolar não estava disponível. Olhem aí, pensem lá nas ideias, né, dos clássicos que a gente mencionou anteriormente. Percebam isso aqui na prática. Também não haveria remoto, porque os professores estavam ocupados em sala, mas que os alunos não seriam prejudicados, iam receber atividades impressas. Lamentável. Então, Júlia, muito obrigado pela sua participação. A realidade vivenciada na sua cidade por esses alunos não é diferente da realidade de alunos de boa parte do nosso país. Aqui na minha cidade também está mais ou menos parecido. Então, os alunos da zona rural, eles não estão sendo contemplados com estas aulas como os demais alunos, né? Então, a gente vê aqui mais uma vez, né, o retrato da segregação. Os que têm acesso à escola por morarem perto, por terem essa oportunidade, de certa forma, a gente pode utilizar aqui também o conceito privilégio, estão tendo acesso. Em contrapartida, aqueles alunos que moram em um local
né, mais distantes, eles não têm acesso. E o que nós percebemos é que o sistema sempre tem uma justificativa, que não justifica nada, tá? Mas sempre utilizam isso como se fosse para tentar amenizar até. Então, a gente vai perceber que a segregação ela é constante. E não só nesse contexto de aulas remotas, como nós temos vivenciado atualmente. O sistema ele é muito excludente. O sistema, de modo geral, ele é excludente. E a gente vai perceber isso mais futuramente, quando a gente vai perceber que esses alunos que, apesar de estarem aí em um contexto de escola pública, que pouco, né, foi ofertado essas aulas híbridas, né, ou até remotas, eles serão os mesmos alunos que estarão disputando, né, de igual para igual com os alunos que sempre foram privilegiados, que tiveram acesso a uma escola com aulas híbridas e que deram início à modalidade presencial muito mais cedo. Então, a gente fica se questionando até que ponto. A Andressa Lopes, ela diz o seguinte: acredito que a escola robotiza os ensinamentos e, na maioria das vezes, não adequa os ensinamentos à realidade dos alunos, certo? Andressa, a gente vai discutir a tua concepção aqui, a tua colocação, que inclusive é muito válida, depois do vídeo do Rubem Alves, tá bom? Que o vídeo do Rubem Alves, ele vem de encontro exatamente ao que você coloca aqui, certo? A essa robotização que, infelizmente, muitas vezes, os professores, o sistema educacional, escolar como um todo, ele contribui para que isso aconteça, tá? O Carmo Mimura, ele diz que a escola ela tem a função não somente de ensinar, tá? Respondendo a pergunta que eu havia feito para vocês aqui anteriormente. A escola tem a função não somente de ensinar o conteúdo curricular, mas de formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas, infelizmente, ainda há muitos professores engessados, né, que não aceitam bem as mudanças, não só professores, mas também pais. Então, eles dizem uma coisa e fazem outra. Cabe a nós lutar pela mudança que queremos e colocar isso em prática. É exatamente essa função da nossa discussão hoje aqui. Muitas vezes a gente coloca essas discussões e há pessoas que veem isso como uma espécie de militância educacional. E não é sobre isso. É sobre ser realista. É sobre colocar em prática esse viés crítico que todo educador precisa ter, e não só educador, mas todo cidadão, tá? Porque a Constituição é bem clara, os documentos, né, que regem o sistema educacional, eles também estão aí muito bem postos. Agora, cabe a nós, enquanto usuário desses serviços, e muitas vezes também enquanto contribuintes, né, falando aqui enquanto professor, enquanto escola, fazer essa cobrança, esta análise. De fato, a escola ela tem contribuído para alguma coisa na sociedade? Que contribuição é essa? Ou será que a escola ainda nem descobriu qual de fato é a sua contribuição? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo do Rubem Alves e em seguida a gente continua aqui essa discussão. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar.
Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi, então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ele para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, não cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena, ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas iam em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Pronto. Estão conseguindo me ouvir? Então, assim, gente, como a gente pôde perceber aí, né, nesse vídeo de Rubem Alves, a educação, ela está para muito além do que nos foi posto na universidade e até mesmo no nosso processo de escolarização. Isso porque a grande maioria dos nossos professores, né, talvez nunca pararam para questionar aquilo que lhe era posto enquanto conceito de educação. O Rubem Alves, no início, ele faz até uma crítica de maneira irônica, que o bom professor não é aquele que não ensina nada. Mas isso ele fez uma crítica ao excesso de conteúdos que muitos professores priorizam, ao invés de antes se questionar o que é válido ensinar diante do contexto que eu estou inserido hoje. A realidade da Naina Larissa, que é uma aluna que mora no sul do Piauí, não é e jamais será a mesma realidade da Andressa Lopes, que mora em uma outra região. A escola do Dídaco, embora seja na mesma cidade da Júlia, é uma realidade diferente. Então, por que, né, nós somos levados a querer colocar uma questão que é comum, né, e aqui eu me reporto à questão curricular, por que eu sou, de certa forma, induzido a me deixar engessar por um currículo que é comum, quando a minha realidade ela não é homogênea. E nunca será. E nunca será. Então, a nossa função, o nosso papel enquanto professor não é transmitir, tá? Não é transmitir conhecimento. Porque aquilo que eu tenho enquanto conceito de conhecimento, para a realidade do aluno que está ali, né, na minha frente, pode não ser conhecimento. Porque o conhecimento, ele eu posso apontar como conhecimento aquilo que é capaz de surtir um efeito positivo dentro
dentro da minha vivência, dentro do meu ciclo de atuação. Então, o professor, como bem coloca o Rubem Alves, a função do professor é despertar espantos. E como é que eu desperto espantos? Ressignificando a minha prática. Tá? É mudando o contexto. Não adianta eu querer entrar em uma sala de aula, tá? Pegar um pincel, me virar para um quadro e pedir que os alunos copiem, né, meio mundo de coisas que eu estou lá escrevendo naquele quadro, acreditando que aquilo ali está contribuindo para o meu conceito de ensinar. Até que ponto isso contribui? Desta forma eu fui ensinado, mas será que da mesma forma que eu fui ensinado, se eu colocar isso em prática, né, vai surtir efeito? Quando eu fui ensinado, o contexto histórico social era um. Quando eu estou na posição de ensinante, o contexto é outro, completamente diferente. Então, até que ponto nós estamos contribuindo, tá, com esse sistema que engessa, que massifica, que segrega, e que os nossos alunos, ao saírem do ensino médio, muitas vezes até ao saírem da faculdade, eles vão ser mais um integrante ali dessa massa que é explorada pela burguesia. Então, nós somos convidados a pensar, tá? O nosso papel enquanto professor não é repassar conhecimento, não é transmitir conhecimento, porque o conceito de conhecimento ele é muito subjetivo. Ele é muito subjetivo. Eu achei muito interessante essa nova proposta que o ensino médio está trazendo, não na sua totalidade, mas em parte, principalmente no que se refere aos itinerários formativos, eu achei interessante porque ele dá uma abertura para que o aluno ele se dedique mais a uma determinada área de conhecimento. Essa determinada área de conhecimento, naturalmente, é aquilo que contempla aquilo que o aluno acredita que mais faz sentido para a sua vida. Aquilo para ele será conhecimento. Porque essa escolha será feita pautada na realidade que esse sujeito vive. Então, essa escolha por esse itinerário formativo, que é uma área de aprofundamento, que agora será ofertada dentro do ensino médio, enquanto uma área de conhecimento também, ela vai colaborar para isso, tá? Para a evolução desse conceito de conhecimento que cada sujeito tem a partir da sua realidade. A partir de então, a gente vai provocar esses espantos, a gente vai pensar, tá? A gente vai desenvolver essa curiosidade. O próprio Paulo Freire, né, já nos alertava sobre isso, que ensinar não é transferir conhecimento, porque aquilo que se transfere é esquecido e pouco tempo depois ela não fará mais nenhum sentido. Então, mas ensinar é criar essas estratégias para que o próprio aluno ele desencadeie o que entende-se por conhecimento. E isso não significa pensar a educação para além de uma realidade muito distante da nossa, não. A gente vai fazendo esse processo de transformação aos poucos. Agora, o que não se pode, né, e isso a sociologia mostra, não sou eu, Gleice, que estou dizendo, é que a gente se contente com esse conceito de educação que está posta, com esse conceito de educação que os clássicos sociológicos mostram que é desigual, e nós que fazemos parte de uma era, né, que é contemporânea, que as pessoas têm acesso à internet, que as fontes de conhecimento elas chegam até nós de forma mais rápida e mais eficaz, nós não podemos nos deixar moldar por essas questões, tá? Então, o Pierre Bourdieu ele vai dizer que a sociedade ela se equipara a um sistema, tá? Um sistema humano e que ocupa um lugar diferente através do capital que possui. Então, esse sistema é exatamente esse sistema que é composto por aluno de classe média, por aluno de classe baixa, por aluno de classe alta, onde eles têm uma relação, certo? E quem é que, na grande maioria das vezes, vai obter uma situação de vantagem, né? Vai obter um privilégio? Aqueles alunos que têm
têm capital mais do que outros. Então, o Bourdieu ele vem aí exatamente colaborar com esse pensamento que o Marx coloca, né, que a burguesia, né, quem tem dinheiro é que será sempre o controlador. Em contrapartida, né, aqueles que são de classes inferiores serão os controlados e, consequentemente, não terão acesso aos mesmos benefícios, às mesmas vantagens, aos mesmos privilégios sociais que os demais. Tá dando para entender, gente, até aqui? Deixa eu compartilhar aqui o slide para a gente continuar. Vocês estão compreendendo até aqui ou não? Vamos lá dar um tempozinho aqui para vocês participarem. Eu gosto muito dessa participação de vocês, ela é válida demais. Enriquece muito o nosso momento. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho, viu? Pronto. Eu já leio a participação de vocês, tá bom? Podem ir colocando aí, que daqui a pouquinho eu vou abrir um tempinho para compartilhar aí as concepções de vocês. Então, esta unidade, ela trata basicamente disso. Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais percursos teóricos da sociologia da educação, né? Esse breve apontamento, a gente percebeu nas aulas anteriores que nós tivemos aí a influência da Revolução Industrial, né? Que foi aonde Marx começou a perceber ali as situações de controle, né? De uma massa sobre a outra, de uma classe sobre a outra. Nós percebemos que a partir do iluminismo a educação ela ganhou assim um outro sentido, porque as pessoas elas começaram a perceberem, né, essa realidade de controle, e a partir de então começou-se, embora que de maneira muito tímida, as primeiras manifestações de combate a isso, né? A gente vê que essas manifestações elas surtiram de certa forma, alguns impactos na sala de aula, mas que, por terem acontecido de forma muito tímida e pelo sistema educacional ele ser engessado de uma forma bem, de certa forma, até eficiente, né? Porque a maneira como esta educação ela é posta faz com que muitas dessas críticas que nós fazemos, e essas tentativas de transformação desse contexto, elas acabem não surtindo o efeito esperado. Certo? E foi aí onde a gente passou por todo aquele processo das tendências, das mudanças de tendência dentro da educação. Então, tudo isso nos leva exatamente a pensar os quadros de desigualdade escolar como objeto da sociologia da educação. Então, aqui eu já falei bastante sobre isso, mais uma vez eu faço aqui essa relação entre o quadro da escola pública e o quadro da escola particular, né, da escola privada. A gente pode observar aí essas duas imagens que estão sendo mostradas na tela, né, a realidade da escola pública, onde nós percebemos salas lotadas, né, essas salas lotadas, elas estão dentro aqui daquela inquietação que é feita lá dentro da unidade sobre essa universalização do ensino ser colocada enquanto um problema. Vocês acreditam que essa universalização do ensino, ou seja, essa escola para todos, ela é segregadora? Tá? Ela pode ser colocada enquanto um problema social? Por quê? Quando eu penso na universalização do ensino, principalmente dentro da esfera pública, eu vou imaginar uma escola que oferta uma política para alunos das mais diversas realidades. Isso não seria um problema, porque isso aqui seria o quê? Garantia de direitos. De acordo com a sociologia, seria uma garantia de direitos. O problema que existe aqui nessa universalização é exatamente no que existe do outro lado da história, né? Enquanto alguns estão tendo acesso a uma escola que tem diversas realidades para serem atendidas,
tá? E na grande maioria das vezes com um número muito pequeno de professores, de profissionais aptos a atenderem esses usuários, no caso aqui os alunos, nós temos a realidade da outra, né? Da classe alta, de quem tem capital financeiro suficiente, que está aí. Percebam, analisem aí o material que é utilizado por esses alunos. Vamos analisar a estrutura física da escola que está aí sendo mostrada. Analisem também o perfil de cada um desses alunos. Tá? Eu até costumo dizer que, geralmente, quando eu estou vendo aqueles noticiários mostrando os índices, né, os resultados das escolas particulares, que sempre estão aí à frente nos processos seletivos, com as aprovações, né, enfim, mostrando o seu ranking de sucesso. Eu costumo dizer que é muito fácil se obter sucesso a partir da perspectiva da escola particular, onde você atende aluno de uma realidade que é, na grande maioria das vezes, homogênea. São alunos de famílias estruturadas, são alunos que, na grande maioria das vezes, sempre frequentaram escolas particulares, eles são oriundos de família que, às vezes, tem um, no máximo, 2 filhos, tá? Então, a escola, ela oferta uma carga horária muito maior do que é ofertada dentro da escola pública. Tem-se ainda todo um reforço, toda uma equipe tá, que ajuda na formação desse sujeito. Então, como não adquirir sucesso trabalhando com um público específico desse, que sempre foi privilegiado e que continua ali usufruindo desses privilégios? Em contrapartida, os índices educacionais da escola pública, a gente vai perceber que sempre está à mercê. Por quê? Será que é porque os professores da escola pública são menos eficientes que os professores da escola particular? Né? Evidentemente que não. Mas a oferta, a demanda, o público que se atende dentro da escola pública, eles pertencem a uma realidade, tá? que não é homogênea, e aí onde a gente vai perceber que essa realidade, a subjetividade de cada um desses sujeitos, elas impactam, tá? Elas interferem de maneira direta nos resultados, nos rendimentos dessa instituição. Então, a sociologia ela vai ver isso e apontar enquanto um quadro de desigualdade escolar que existe aí dentro do campo educacional. Tá? Então, foi muito parecido com o que a aluna colocou aqui anteriormente, que apesar de ser uma escola pública, o exemplo citado por ela, ainda existe a segregação dentro da escola pública. Alguns alunos que são mais favorecidos têm acesso a determinadas questões, outros alunos, por vivenciarem um contexto um pouco diferenciado, no caso aqui os alunos da zona rural, não estão tendo acesso a isso. Tá? E se a gente for analisar, constitucionalmente tem esse direito. A escola deveria ofertar. E por que não está se ofertando? Por que é tão difícil pensar que a escola pode corrigir essas desigualdades sociais? Tá? A gente até entrou um pouco nessa discussão na aula passada, e aí a gente fez aqui uma breve abordagem sobre isso. Tá? E, mais uma vez, eu convido vocês a analisarem essa imagem que está aí sendo posta. Existe um abismo, tá? Esse abismo ele é representado aí sobre o conceito da desigualdade. Nós temos, de um lado, a periferia, tá? E nós temos, do outro lado, um bairro nobre. Então, a educação, enquanto política, ela precisaria funcionar de forma igualitária para essas duas partes aí. Mas o que nós temos no meio? Nós temos um abismo. E esse abismo ele é causado exatamente por essa segregação que existe, por esses quadros de desigualdade, pela realidade, né, que se distinguem aí a partir dos dois contextos que são atendidos. Então, infelizmente, hoje ainda se tem-se essa ideia de que é difícil pensar a escola como uma possível corretora dessas desigualdades. Como que a escola, e aqui eu acho muito importante vocês pensarem na função do professor, no papel de vocês enquanto futuros professores de letras em inglês, tá? Como ensinar inglês para os alunos da periferia e fazer com que estes obtenham o mesmo sucesso que os alunos do bairro nobre obtêm, né? Quais são os recursos, os mecanismos que os alunos do bairro nobre possuem, têm acesso, né?
que os alunos que fazem parte desta outra realidade não têm e muito dificilmente terão um dia se não houver todo um processo de transformação social realmente. Então, aí ele coloca algumas questões para nós pensarmos, para problematizarmos. Qual o alcance que a instituição escolar tem sobre a correção dessas desigualdades sociais? Então, até que ponto a escola ela pode fazer a diferença aí? De que maneira nós podemos pensar, nós podemos problematizar a função da escola e contribuir aí com um possível, e não é utópico, tá? Então é muito interessante a gente deixar isso muito bem claro, com um possível quadro de equiparidade social. O que é uma escola justa? Eu até coloquei essa questão no fórum para fazer com que vocês realmente refletissem sobre isso. Tá? Quando a gente está fazendo a leitura da disciplina, nós vamos perceber que há, né, essa diferença grande e que, infelizmente, o conceito de escola justa ele ainda não se aplica, porque é justo, o conceito de justiça está relacionado ao conceito de igualdade, tá? Ao conceito de igual acesso. Então, como que eu vou pensar, tá, nessa ideia de justiça, né, dentro da escola, no papel dessa escola justa, se o público que eu atendo ele é diferenciado, né? E dentro ali das suas vivências, dentro da sua realidade, existem inúmeros problemas sociais. E aí eu sou ainda convidado a pensar que, aqui, até que ponto a escola pode resolver todos esses problemas? Porque nós somos convidados a pensar, mas infelizmente a escola ela não obra milagres, né? Como falam no ditado popular. Nós não obramos milagre, mas apesar de não ainda fazermos esses milagres, a gente pode transformar essa realidade. Tá? Se não 100%, mas se avançarmos pelo menos 10% diante desses tristes índices de desigualdade que nós temos atualmente, já seria muita coisa, já seria válido. Tá? Então, é preciso pensar essa noção de justiça escolar. Como é que se vê esse princípio da igualdade das oportunidades? A escola de hoje, ela favorece a igualdade de todos os sujeitos que esta atende? Os princípios da igualdade das oportunidades, eles são assegurados a todos ou não? Então, na próxima aula, nós iremos entrar mais detalhadamente, eu vou estar fazendo uma revisão para a avaliação de vocês, enfatizando exatamente aqueles pontos que vocês precisam dar uma ênfase maior dentro da disciplina, e aí trabalharemos ainda sobre esta mesma discussão, né? Os conceitos de escola justa. No que consiste essa escola justa? Falaremos também, na próxima aula, sobre alguns pontos que precisam ser considerados dentro dessa discussão, né, de escola justa. Isso aqui, dentro daquela unidade, eu até coloquei lá um artigo, enquanto material complementar, exatamente para dar uma base teórica maior para vocês sobre essa discussão. Porque de nada importa, né? Não faz sentido algum eu compreender as ideias discursivas de educação de cada um desses sociólogos clássicos se eu não pensar esses conceitos secundários, tá? De escola justa e de igualdade social e escolar, a partir principalmente da realidade que vocês vivenciam. Então, a gente estará trabalhando esses outros tópicos, tá? O que a sociologia fala sobre isso, relacionando a questão do papel do professor, a questão da escola, aí aqui a gente vai estar fazendo ainda um paralelo sobre as concepções clássicas e sobre as questões contemporâneas, né, porque a gente vai ver que o clássico ele vai estar trazendo mais aquela abordagem, né, propagada por Durkheim, e o contemporâneo, né, ele já traz essa crítica, né, essa discussão que estamos traçando aqui neste momento. Eu vou compartilhar com vocês agora as concepções, né, de alguns colegas que compartilharam aqui. Na minha opinião, o professor da escola pública, né, isso quem diz é a Alane Souza, ela diz que o professor da escola pública ensina diferente quando ele ensina numa escola particular. Até porque tem mais cobrança
para se ter bons resultados. Olha aqui, né, ela tocou num ponto muito interessante. Falo isso porque senti isso quando estudava no ensino médio. Então, o professor de escola pública, ele tem uma prática divergente a depender do contexto em que ele atua. A pergunta que se faz, a crítica, na verdade, que se faz em cima desta colocação é: por que que o professor, tendo uma concepção de educação e tendo também noção do seu processo, do seu papel enquanto educador, ele oferta um trabalho desigual a depender do público que ele atende? Por que acontece isso? Ah, professor, como bem coloca aqui a Alane, porque na escola particular, na rede privada, há uma cobrança maior. Mas a gente volta lá à discussão do início da nossa aula de hoje. Onde é que entra a tua autonomia enquanto professor? E a autonomia aqui eu falo, né, na ideia de consciência, né, educacional. O meu aluno da escola pública, ele vai ser ensinado de maneira desigual, de forma diferente, somente porque não há uma cobrança por parte do sistema, e nós discutimos muito aqui na ideia do engessamento, da limitação, tá? que os determinados parâmetros educacionais eles nos impõem. Nós precisamos ser cobrados para fazermos aquilo que acreditamos ser certo, tá? Porque eu sou cobrado mais na escola particular, eu vou me doar mais em contrapartida na escola pública, porque a clientela é outra, porque é, de certa forma, pública, e é onde vocês precisariam, enquanto professores, se doarem mais. Por quê? Porque o aluno da escola particular, como eu já mencionei aqui anteriormente, ele vem aí de uma realidade munida de privilégios, diferentemente dos alunos que são atendidos na escola pública, que estes sim precisariam ainda mais de um olhar diferenciado, tá? O professor ele precisa repensar. Então, a colocação da Alane, ela não é mentira, não. Isso é realidade lá na cidade dela e em vários outros lugares. Aqui também, infelizmente. Só que isso é muito triste, tá? É muito triste. Quando vocês estiverem na sala de aula, e aqueles que já estão, por favor, revejam o conceito. Porque eu costumo sempre dizer, gente, seja para os meus alunos, seja para os meus colegas, que universidade, faculdade não forma profissional. O que forma o bom profissional é a tua consciência social. Desde o início da nossa disciplina, eu sempre venho batendo nessa tecla. A nossa discussão, a importância da nossa disciplina, antes do mérito educacional, né, ela é uma preocupação social. Então, eu não preciso me limitar a determinadas cobranças de uma instituição, seja ela pública ou seja ela privada. Qual a minha consciência? De que maneira eu posso mudar aquela realidade? E por que atuar de maneira desigual? Se eu quero construir uma sociedade igualitária, ou pelo menos contribuir para essa construção. Então, são questões que levam-nos a pensar, tá? A Júlia, ela coloca aqui, por isso a importância da sociologia, não só no ensino médio, mas também em séries do fundamental maior, né? Muito interessante. Quanto mais cedo o aluno tiver conhecimento e consciência social, mais ele vai entender o seu papel na sociedade e, com isso, poder buscar melhorias. Exatamente isso, Júlia. É aquilo que a gente mostrou no vídeo. É pensarmos a nossa função, criar espanto, e esse espanto aqui vem no sentido de mostrar para os nossos alunos a necessidade de se pensar criticamente, de enxergar a nossa realidade aí sobre essa perspectiva, né, crítica mesmo. Os nossos alunos eles precisam enxergar essa realidade, porque eles só irão transformar, né, ativamente essa realidade a partir dos conhecimentos que têm acesso na escola, quando eles compreenderem criticamente, né, tudo isso, todo esse contexto. Então, é muito interessante. O Liriel Celso, ele diz que é uma realidade lamentável, infelizmente. A Lani menciona que, na minha opinião, o professor da escola pública... deixa eu continuar aqui. Acho que está repetindo, né?
A Andressa Lopes acredita que a universalização do ensino está mais relacionada ao acesso à escola do que à qualidade do ensino oferecido. Exatamente. De nada adianta ofertar educação a todos se a educação oferecida não for eficiente, adequada ao contexto social do aluno. É exatamente sobre isso. Vai ser uma oferta, é como você ter acesso a um prato que não mata a sua fome. Né? Quando você é vegetariano e o prato que te ofertam é de uma pessoa que não é vegetariana. Então, a minha fome social só será sanada se o que me for ofertado vier de acordo com a realidade que eu vivo. Não adianta propagar essa ideia que essa sim é utópica, de que a educação é para todos e que a maneira como esta está organizada, como esta é posta hoje, ela atende a todos, porque não atende e jamais atenderá. Então, é preciso que a gente repense essas questões. A Naina, ela diz acreditar também que se dá pelas ferramentas utilizadas no ensino. O professor da escola privada tem à sua disposição essas ferramentas, enquanto na escola pública esses recursos não estão tão presentes. Exatamente. Aqui onde eu falei para vocês que nós, enquanto escola, precisamos pensar até que ponto eu posso transformar, porque apesar de nós termos essa consciência do nosso papel aí frente a esse processo de transformação, nós precisamos também ter a humildade de que nós não fazemos as coisas sozinhos, tá? Então, mesmo não tendo todos esses recursos, eu preciso dinamizar a minha prática. Quando não se tem o forró, eu preciso dançar o brega, eu preciso dançar o funk, enfim. O bom professor, ele faz um bom trabalho, e esse conceito de bom trabalho, ele não precisa que estar voltado para grandes ações. Não. Às vezes, pequenas ações fazem transformações imensas quando esta é pensada a partir da realidade deste aluno. Não adianta um aluno que é lá da zona rural, ele chegar em uma escola da zona urbana, onde tudo que é proposto dentro do currículo escolar é voltado para o aluno da zona urbana. Né? Independentemente do recurso que esta aula seja, do recurso utilizado nestas aulas. O que se faz transformação hoje não é nem tanto os recursos, mas é a sensibilidade que o professor tem no momento de pensar sua prática a partir da realidade dos sujeitos que está tendo em sala de aula. Viu, minha gente? Então, assim, a nossa aula, ela está chegando ao fim por hoje. Eu adorei a participação de vocês. Nós temos ainda um outro encontro no dia 25. Eu conto com esta mesma participação. Nesta aula, nós iremos concluir a unidade 4, iremos finalizar o nosso material e vou estar fazendo, né, uma breve abordagem, uma espécie de revisão sobre as questões que foram dispostas na primeira atividade avaliativa. Então, eu conto com a participação de vocês, agradeço todo esse feedback que tiveram aqui hoje, tá bom? Mas eu me despeço e na próxima aula a gente dá continuidade. Um abraço, boa noite e até a próxima semana.